Introdução. Sobre o ócio, subsiste em um estado fragmentado. O trabalho diz respeito ao uso racional do tempo livre, pelo qual se pode ainda ajudar ativamente a humanidade engajando-se em questões mais amplas sobre a natureza e o universo. O texto do manuscrito começa na metade da frase e termina de forma bastante abrupta. No Codex Ambrosianus, a principal fonte dos ensaios do Sêneca, ele é simplesmente colocado no final do A Vida Feliz, de Vita Beata, sugerindo que um escriba perdeu uma página ou duas. O título do ensaio, de ócio, é conhecido a partir do índice. Sêneca interpreta o termo ócio como representando algo mais do que tempo livre ou lazer. Entendia-o como sendo o lazer utilizado a serviço da comunidade pela atividade intelectual. O dever do homem é ser útil aos seus semelhantes, se possível, ser útil a muitos deles, se assim não conseguir, ser útil a uns poucos, se assim não for, ser útil a seus vizinhos, e se assim não for, a si mesmo, pois, quando ajuda os outros, faz progredir os interesses gerais da humanidade. Em Sobre o Ócio, Sêneca debate a vida apropriada para um filósofo estoico. Sêneca relata a posição padrão da escola de que os sábios se envolverão em assuntos públicos, a menos que algo os impeça. Enumera alguns argumentos contra o engajamento na vida pública, como se o Estado for muito corrupto, ou se a influência do sábio for muito limitada, ou se ainda ele está com saúde debilitada. Explica as posições dos fundadores do estoicismo, Zenão, Cleantes e Crisipo, fazendo um forte contraste com os ensinamentos de Epicuro. As duas correntes filosóficas, a dos epicuristas e a dos estoicos, diferem muito na maioria dos aspectos, e neste ponto, entre os demais, no entanto, cada uma delas nos encaminha para o ócio, embora um caminho diferente. Epicuro diz: o sábio não participará da política, exceto em alguma ocasião especial. Zenão diz: o sábio participará da política a menos que seja impedido por alguma circunstância especial. O sábio deve optar por se envolver com um universo mais amplo, movendo suas ações da perspectiva local para a perspectiva cósmica, e se estudar as questões fundamentais do universo de maneira a ajudar toda a humanidade. No fundo, o ócio para o filósofo não é apenas uma questão de ter tempo para descansar e realizar atividades relaxantes. É um aspecto crucial da própria vida, sem o qual não temos tempo nem energia para pensar, sendo assim, forçados pelas circunstâncias a viver uma vida menos útil e realizadora do que de outra forma. O diálogo em traduções antigas foi nomeado Da Vida Retirada. É dirigido ao seu amigo Aneu Sereno e foi escrito provavelmente no ano 62, sendo um dos 3 diálogos endereçados a Sereno, que também inclui sobre a tranquilidade da alma e sobre a constância do sábio. Foi um grande amigo de Sêneca, pertencente à ordem equestre, formada pelos cidadãos mais abastados. Sereno também tinha cargo na administração pública, tendo obtido por influência de Sêneca a função de praefectus, responsável por combate a incêndios, atividade importante na cidade de Roma. Era bastante jovem e teve uma morte prematura, segundo Sêneca noticia numa das cartas a Lucílio. Sobre o autor. Lúcio Annaeus Sêneca, em latim Lucius Annaeus Sêneca, é conhecido também como Sêneca, o jovem ou filósofo. Nasceu em Córdoba, aproximadamente em 4 a.C. Era de família abastada, que se transferiu para Roma quando ele ainda era criança. Muito jovem, Sêneca estudou com o estoico Átalo e com os neopitagóricos Sótion de Alexandria e Papírio Fabiano, discípulos do filósofo romano Quinto Sextio. Provavelmente por motivos de saúde, Sêneca mudou-se por volta de 20 d.C. para Alexandria, no Egito, de onde retornou a Roma em 31. Aos 40 anos, iniciou carreira como orador e político, tendo rapidamente sido eleito para o Senado. Em Roma, estabeleceu vínculos com as irmãs do imperador Calígula, Livila, Drusila e Agripina Menor, mãe do futuro imperador Nero. Sendo figura destacada no Senado e no ambiente palaciano, foi envolvido numa conjuração contra Calígula. Sêneca diz que se livrou da condenação à morte por sofrer de uma doença pulmonar,
provavelmente asma. Assim, por intercessão de aliados, Calígula foi convencido que ele estaria condenado a uma morte natural iminente. Com o assassinato de Calígula em 41, Sêneca tornou-se alvo de Messalina, esposa do imperador Cláudio, num confronto entre esta e as irmãs de Calígula. Acusado de manter relações adúlteras com Lívila, foi condenado à morte pelo Senado. Por intervenção do próprio imperador, a pena foi comutada em exílio na ilha de Córcega. O exílio durou 8 anos, período em que o filósofo se dedicou aos estudos e à composição de inúmeras obras. Em 49 d.C., Agripina, então a nova esposa do imperador Cláudio, possibilitou o retorno de Sêneca e o instituiu como preceptor de seu filho Nero, então com 12 anos. Após a morte de Cláudio em 54, Nero foi nomeado seu sucessor e Sêneca tornou-se o principal conselheiro do jovem imperador. No entanto, o conflito de interesses envolvendo, de um lado, Agripina e seus aliados e, de outro, conselheiros de Nero, os quais, por sua vez, se opunham a Sêneca, levou a uma crise que resultou na morte de Agripina e no gradual enfraquecimento político de Sêneca. Em 62, Sêneca solicitou a Nero para se afastar totalmente das funções públicas. Contudo, o pedido foi negado. De toda forma, alegando saúde precária, Sêneca passou a se dedicar ao ócio, ou seja, à leitura e à escrita. Sua relação com Nero deteriorou-se, principalmente pelo prestígio do filósofo no meio político e intelectual, onde era visto como um possível governante ideal. No início de 65, foi envolvido em uma conjuração para derrubar o imperador e foi condenado à morte por suicídio. Morreu em 19 de abril. Sêneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso, uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso e conselheiro do imperador. Sêneca teve que negociar, persuadir e planejar seu caminho pela vida. Ao invés de filosofar da segurança da cátedra de uma universidade, ele teve que lidar constantemente com pessoas não cooperativas e poderosas e enfrentar o desastre, o exílio, a saúde frágil e a condenação à morte. Sêneca correu riscos e teve grandes feitos. Sobre o ócio. Porque eles nos recomendam com grande unanimidade os vícios, mesmo que não tentemos nada mais que nos faça bem, a vida retirada em si mesma será benéfica para nós. Seremos homens melhores quando tomados individualmente. E se assim for, que vantagem será retirarmos-nos em sociedade do melhor dos homens e escolher algum exemplo pelo qual possamos orientar nossas vidas? Isto não pode ser feito sem o ócio. Com o ócio podemos realizar aquilo que de uma vez por todas decidimos, sermos melhores, sem que haja ninguém para interferir conosco e com a ajuda da turba perverter o nosso ainda débil julgamento. Apenas com o ócio pode a vida, que desviamos almejando coisas incompatíveis, fluir em uma única corrente suave. Na verdade, o pior de nossos vários males é que mudamos nossos próprios vícios, e por isso não temos sequer a vantagem de lidar com uma forma bem conhecida de maldade. Temos prazer primeiro em um e depois em outro. E estamos, além disso, perturbados pelo fato de que nossas opiniões não só estão erradas, mas levianamente formadas. Atiramos como que em ondas e nos agarramos a uma coisa atrás da outra. Abandonamos o que acabamos de almejar e nos esforçamos para recuperar o que deixamos ir. Nós oscilamos entre o desejo e o arrependimento, pois dependemos inteiramente das opiniões dos outros. E é aquilo que muitos louvam e buscam, não aquilo que merece ser louvado e buscado, o que consideramos ser o melhor. Nem nos preocupamos em saber se nosso caminho é bom ou mau em si mesmo, mas valorizamo-lo pelo número de pegadas nele, entre as quais não há ninguém que tenha voltado. Você vai me dizer, Sêneca, o que você está fazendo? Você abandona a sua escola? Estou certo de que nossos filósofos estoicos dizem que devemos estar em movimento até o fim de nossa vida, que nunca devemos parar de trabalhar para o bem geral, que devemos ajudar as pessoas individualmente e que, quando acometidos pelos anos, devemos dar assistência até aos nossos inimigos. Nós somos a seita que não dá dispensa por nenhum número de anos de serviço, e nas palavras do mais eloquente dos poetas, usamos o capacete em nossos cabelos grisalhos. Nós somos aqueles que estão tão longe de se entregarem a qualquer descanso até a morte.
que, se as circunstâncias o permitirem, não nos permitimos estar em descanso, mesmo quando estamos morrendo. Porque você prega as máximas de Epicuro, no próprio quartel-general de Zenão. Se você se envergonha de sua escola, por que você prega as máximas de Epicuro no próprio quartel-general de Zenão? Se você se envergonha de sua escola, por que não vai abertamente para o inimigo em vez de trair seu próprio lado? Vou responder imediatamente a esta pergunta. O que mais você pode desejar do que eu imite os meus líderes? O que segue, então? Eu irei para onde eles me guiarem, não para onde eles me mandarem. Agora vou provar a você que não estou desertando dos princípios dos estoicos, pois eles mesmos não o desertaram, e ainda assim eu posso invocar uma desculpa muito boa. Segui não os meus preceitos, mas os seus exemplos. Vou dividir o que vou dizer em duas partes. Primeiro, que um homem pode, desde o início de sua vida, entregar-se inteiramente à contemplação da verdade. Segundo, que um homem pode, quando já tiver cumprido o seu mandato, tem o melhor dos direitos, que mesmo com saúde abalada, pode aplicar sua mente a outros estudos, à maneira das virgens vestais, que atribuem diferentes deveres a diferentes anos, aprendendo primeiro a cumprir os ritos sagrados e quando os tiverem aprendido, ensinando aos outros. Mostrarei que isso é aprovado também pelos estoicos. Não que eu tenha imposto qualquer mandamento a mim mesmo de não contrariar os ensinamentos de Zenão e Crícipo, mas porque o próprio assunto me permite seguir os preceitos daqueles homens. Pois se alguém segue sempre os preceitos de um homem, deixa de ser um debatedor e se torna um partidário. Quisera que tudo já fosse conhecido, que a verdade estivesse desvelada e reconhecida, e que nenhuma de nossas doutrinas exigisse modificação. Mas como é preciso buscar a verdade na companhia dos próprios homens que a ensinam. As duas correntes filosóficas, a dos epicuristas e a dos estoicos, diferem muito na maioria dos aspectos neste ponto. Entre os demais, no entanto, cada uma delas nos encaminha para o ócio, embora por um caminho diferente. Epicuro diz: o sábio não participará da política, exceto em alguma ocasião especial. Zenão diz: o sábio participará da política, a menos que seja impedido por alguma circunstância especial. Um faz da vida seu objetivo buscar ócio, o outro só busca quando tem razões para isso. Mas esta palavra razões tem um significado amplo. Se o Estado está tão apodrecido a ponto de estar irremediável, se o mal tem todo o domínio sobre ele, o sábio não trabalhará em vão, nem desperdiçará suas forças em esforços inúteis. Se ele estiver deficiente em influência ou força corporal, se o Estado se recusar a submeter-se à sua orientação, se a sua saúde estiver no caminho, então ele não tentará uma viagem para o qual não está apto, da mesma forma que não colocaria no mar um navio danificado, ou se ele estaria no exército se fosse um inválido. Consequentemente, aquele que ainda não sofreu nem em saúde nem em fortuna tem o direito, antes de enfrentar qualquer tempestade, de se colocar em segurança e, a partir daí, de se dedicar à honrosa profissão e ao ócio inviolável, e ao serviço daquelas virtudes que podem ser praticadas mesmo por aqueles que passam a mais tranquila das vidas. O dever do homem é ser útil aos seus semelhantes, se possível, ser útil a muitos deles, se assim não conseguir, ser útil a uns poucos, se assim não for, ser útil a seus vizinhos e, se assim não for, a si mesmo. Pois, quando ajuda os outros, faz progredir os interesses gerais da humanidade, assim como aquele que se faz pior faz mal não só a si mesmo, mas a todos aqueles a quem poderia ter feito bem. Caso se tivesse feito melhor, também aquele que se aprimora faz bem aos outros, pelo simples fato de estar preparando o que lhes será útil no futuro. Tomemos consciência de que existem duas repúblicas, uma vasta e verdadeiramente pública, que contém igualmente deuses e homens, na qual não levamos em conta este ou aquele recanto de terra, mas fazemos chegar os limites do nosso estado até os raios do sol, e outra qual fomos designados pelo ocidente do nascimento. Pode ser as dos atenienses ou cartagineses, ou de qualquer outra cidade que não pertença a todos os homens, mas alguns especiais. Alguns homens servem a ambos os estados, ao maior e ao menor. Ao mesmo tempo, alguns servem apenas ao menor, outros apenas ao maior. Podemos servir a grande comunidade,
Mesmo quando estamos em ócio, de fato, não estou certo de que não possamos servi-la melhor quando estamos em ócio, pesquisando sobre o que é virtude e se é única ou múltipla, se é a natureza ou técnica que faz o homem bom, se aquilo que contém a terra e o mar e tudo o que neles há é único, ou se Deus colocou neles muitos corpos da mesma espécie, se aquilo de que todas as coisas são feitas é contínuo e sólido, ou se contém interstícios e espaços vazios e cheios alternadamente. Se Deus olha passivamente para sua obra, ou guia seu curso, se ele está ausente ou em torno do mundo, ou se ele permeia toda a superfície. Se o mundo é imortal, ou fadado à extinção, ou pertencente à classe de coisas que existem apenas por um tempo, que serviço presta a Deus aquele que medita sobre estas questões? Ele impede que estas suas grandes obras não tenham ninguém que as testemunhe. Temos o hábito de dizer que o bem maior é viver de acordo com a natureza. Agora a natureza nos produziu para os dois fins, para a contemplação e para a ação. Provemos agora o que dissemos antes. Por que agora? Isso não significaria provado de maneira suficiente se cada um buscasse dentro de si próprio o desejo que possui para buscar o desconhecido e a curiosidade diante da narração de uma história? Quão veementemente a sua curiosidade é despertada por todo tipo de conto romântico. Alguns homens fazem longas viagens e se esforçam em viajar para terras distantes sem nenhuma recompensa, exceto a de descobrir algo escondido e remoto. É isso que atrai as pessoas para os espetáculos públicos e as faz se intrometer em tudo que é sigiloso, confundir tudo que é secreto, esclarecer pontos da antiguidade e ouvir contos dos costumes de nações bárbaras. A natureza nos concedeu uma disposição indagadora, e estando bem ciente de sua própria habilidade e beleza, nos produziu para sermos espectadores de suas vastas obras, pois perderia todos os frutos de seu trabalho se exibisse obras tão vastas e nobres, de tão complexa construção, tão brilhantes e belas em tantos sentidos, só para a solidão, que tenha certeza de que ela deseja ser contemplada, e não apenas olhada, pois que ela nos designou um lugar, ela nos colocou no meio de si mesma e nos deu uma perspectiva por toda parte. Ela não só colocou o homem ereto sobre os pés, mas também com o objetivo de facilitar-lhe a observação dos céus, levantou-lhe a cabeça ao alto e a conectou com um pescoço flexível, a fim de que ele pudesse seguir a curso das estrelas desde a sua ascensão até o seu acaso, e mover seu rosto em volta com todo o céu. Além disso, ao carregar 6 constelações através do céu de dia e 6 de noite, ela mostra cada parte de si de tal maneira que, pelo que traz diante dos olhos do homem, ela o faz ansioso para contemplar o restante também. Com efeito, não temos visto todas as coisas, nem ainda a verdadeira extensão delas, mas nossa visão apenas abre a si mesma o caminho certo para a pesquisa e lança o fundamento, do qual nossas especulações podem passar do óbvio para o menos conhecido, e descobrir algo mais antigo do que o próprio mundo, de onde saíram aquelas estrelas, indagar qual era a condição do universo antes que cada um de seus elementos fosse separado da massa geral, em que princípio suas partes confusas e mescladas estariam divididas, quem atribuía seus lugares às coisas, se por sua própria natureza o que era pesado afundava na terra e o que era leve fluía para cima, ou se, além da tensão e do peso dos corpos, algum poder superior dava leis a cada um deles, se é verdade, segundo dizem, que o homem é constituído de espírito divino, se partículas e fagulhas de astros caíram sobre a terra e a ficaram escondidas em lugar inacessível, nosso pensamento irrompe pelas estranhas do céu. Nosso pensamento irrompe pelas entranhas do céu e não se contenta em saber apenas o que nos é mostrado. Investigo, diz o que está além do mundo, se é um abismo sem fundo ou se também está confinado dentro dos seus próprios limites. Qual pode ser a aparência das coisas exteriores, se são disformes e imprecisas, estendendo-se igualmente em todas as direções, ou se também estão dispostas em certo tipo de ordem, se elas estão ligadas a este nosso mundo ou se estão totalmente separadas dele e se soltam no espaço vazio, se consistem de átomos distintos dos quais tudo o que existe e o que vai existir é feito, ou se sua abundância é ininterrupta e tudo isso é capaz de mudar,
se os elementos são naturalmente opostos uns aos outros ou se não estão em desacordo, mas trabalham para o mesmo fim por meios diferentes. Uma vez que o homem nasceu para especulações como estas, considere o pouco tempo que lhe foi concedido para elas, mesmo supondo que ele faça bem o que lhe é devido. Não permite que nenhuma parte dele lhe seja arrancada pela boa natureza, ou que se afaste dele por descuido, ainda que não permita que lhe perturbem nem se descuide, ainda que controle seu tempo, com muito cuidado e estenda suas horas até o fim de sua vida, desde que o destino não retire nada do que recebeu da natureza. O homem é por demais mortal para compreender as coisas imortais. Eu vivo segundo a natureza, portanto, me entreguei inteiramente a ela, e admiro e reverencio. A natureza, porém, quis que eu ficasse ambas, que praticasse tanto a contemplação quanto a ação. E eu faço ambas, porque nem mesmo a contemplação é desprovida de ação. Mas, diz você, faz diferença se você adota a vida contemplativa para o seu próprio prazer, não exigindo nada dela a não ser a contemplação ininterrupta, sem nenhum resultado? Pois tal vida é doce e tem atrativos próprios. A isto lhe respondo: faz a mesma diferença em que ânimo você leva a vida de um homem público se você nunca está em repouso e nunca separa um momento em que você possa desviar seus olhos das coisas da terra para as do céu? Não é de modo algum desejável que se procure meramente acumular bens sem amor à virtude, ou não se faça nada mais do que trabalho árduo, sem nenhum cultivo do intelecto, porque essas coisas devem ser combinadas e misturadas. E do mesmo modo, a virtude colocada no ócio, sem ação, não é senão uma coisa boa, incompleta e débil, porque nunca mostra o que aprendeu. Quem pode negar que ela deve testar seu progresso no trabalho real, e não apenas pensar no que deve ser feito, mas também, às vezes, usar suas mãos e sua cabeça, e trazer suas concepções à existência real? Se o atraso na execução não ocorre por causa do sábio, então não é o agente que está em falta, e sim aquilo que deve ser feito. Por que razão, então, condená-lo a ficar recluso? Qual é o propósito do sábio em se dedicar ao ócio? Ele sabe que, tanto no ócio como na ação, realizará algo pelo qual estará a serviço da posteridade. Nossa escola, em todo caso, declara que Zenão e Crísipo fizeram coisas maiores do que teriam feito se estivessem no comando de exércitos, ou preenchessem altos cargos, ou aprovassem leis, as quais de fato passaram embora não por um único estado, mas por toda a raça humana. Como pode, então, ser impróprio a um homem bom desfrutar de um ócio como este, por cujos meios ele dá leis aos tempos vindouros e se dirige não a poucas pessoas, mas a todos os homens de todas as nações, tanto agora como no futuro? Para resumir o assunto, pergunto-lhe se Cleantes, Crísipo e Zenão viveram de acordo com a doutrina deles? Estou certo de que você responderá que eles viviam da maneira como ensinavam que os homens deviam viver. Contudo, nenhum deles governava um estado. Eles não tinham, responde você, a quantidade de riqueza ou posição social que, em regra, habilita as pessoas a tomar parte em assuntos públicos. Mas nem por isso viveram uma vida ociosa. Encontraram os meios de tornar a sua aposentadoria mais útil aos homens do que os suores e as correrias de ida e de volta de outros homens. Por isso se julga que essas pessoas fizeram grandes coisas, apesar de nada terem feito de caráter público. Além disso, existem 3 modos de vida, e é uma questão importante qual dos 3 é o melhor. O primeiro é dedicado ao prazer, o segundo à contemplação, o terceiro à ação. Antes de tudo, deixemos de lado a polêmica e a amargura de sentimentos que, como já dissemos, faz com que aqueles cujos caminhos na vida são diferentes se odeiem, além de toda esperança de reconciliação. E vejamos se todos esses 3 não chegam à mesma coisa, embora com nomes diferentes, pois nem aquele que decide pelo prazer está sem contemplação, nem aquele que se entrega à contemplação sem prazer, nem ainda aquele cuja vida é dedicada à ação sem contemplação. Faz, diz você, toda a diferença no mundo, se uma coisa é o objetivo, se uma coisa é o objeto principal da vida, ou se é apenas um apêndice de algum outro objetivo. Admito que a diferença é considerável, mas uma não existe à parte da outra. Um homem não pode viver em contemplação sem ação,
nem o outro pode agir sem contemplação. E mesmo o terceiro, de quem todos concordamos em ter uma má opinião, não aprova o prazer apático, mas aquele que estabelece para si mesmo por meio da razão. Mesmo esta própria seita que busca o prazer, portanto, pratica também ação? Claro que sim, pois o próprio Epicuro diz que, às vezes, abandonaria o prazer e buscaria realmente a dor. Se o prazer fosse causador de arrependimento, ou se achasse que, suportando uma leve dor, poderia evitar uma maior. Com que propósito eu afirmo isso? Para provar que todos os homens são apreciadores da contemplação. Alguns fazem dela objeto de suas vidas, para nós é um ancoradouro, mas não um porto de chegada. Acrescente-se a isto que, segundo a doutrina de Crisipo, um homem pode viver em ócio. Eu não digo que ele deva suportar o ócio, mas que ele deva escolhê-lo voluntariamente. Nossos estoicos dizem que o homem sábio não participaria do governo de nenhum estado. Que diferença faz em que caminho o sábio chega ao ócio, seja porque o Estado o quer, seja porque ele quer o Estado? Se o Estado desejar todos os sábios, e sempre terá necessidade de refinados pensadores, pergunto-lhe, a que Estado deve o sábio se levar? Aos dos atenienses, no qual Sócrates foi condenado à morte, e do qual Aristóteles se exilou para não ser condenado à morte? Onde as virtudes são derrubadas pela inveja? Diga-me que nenhum homem sábio se juntaria a tal estado. Então o sábio irá para a República dos Cartagineses, onde a revolução nunca cessa de se inflamar, e a liberdade é inimiga de todos os melhores homens, onde a justiça e a bondade não são tidas em conta, onde os inimigos são tratados com crueldade desumana e os nativos são tratados como inimigos. Ele fugirá também deste estado. Se eu fosse discutir cada uma separadamente, não poderia encontrar uma república que o homem sábio pudesse suportar, ou que pudesse suportar o homem sábio. Agora, se uma república como a que sonhamos não pode ser encontrada na Terra, segue-se que o ócio é necessário para todos. Porque a única coisa que pode ser preferida ao ócio não se encontra em lugar algum. Se alguém diz que velejar é a melhor das coisas e depois diz que não devemos velejar em um mar em que os naufrágios são ocorrências comuns e onde muitas vezes surgem tempestades repentinas que afastam o piloto do seu curso, eu deveria imaginar que esse homem, ao falar em louvor à vela, estava realmente me proibindo de desatracar meu navio. Sobre aproveitar o tempo. Saudações de Sêneca a Lucílio. Continue a agir assim, meu querido Lucílio. Liberte-se por conta própria. Poupe e salve o seu tempo, que até recentemente tem sido retirado à força de você, ou furtado, ou simplesmente escapado de suas mãos. Faça-se acreditar na verdade de minhas palavras, que certos momentos são arrancados de nós, que alguns são removidos suavemente, e que outros fogem além de nosso alcance. Do tipo mais desgraçado de perda, no entanto, é aquela devida ao descuido. Ademais, se você prestar atenção ao problema, você verá que a maior parte de nossa vida passa enquanto estamos fazendo coisas desagradáveis, uma boa parte enquanto não estamos fazendo nada. E tudo isso enquanto estamos fazendo o que não se deveria fazer. Qual homem você pode mostrar que coloque algum valor em seu tempo, que dá o devido valor a cada dia, que entende que está morrendo diariamente? Pois estamos equivocados quando pensamos que a morte é coisa do futuro. A maior parte da morte já passou. Quaisquer anos atrás de nós já estão nas mãos da morte. Portanto, Lucílio, faça como você me escreve que você está fazendo. Mantenha a cada hora seu alcance. Agarre a tarefa de hoje e você não precisará depender tanto do amanhã. Enquanto estamos postergando, a vida corre. Nada, Lucílio, é nosso, exceto o tempo. A natureza nos deu o privilégio desta única coisa, tão fugaz e escorregadia que qualquer um pode esbulhar tal posse. Que tolos esses mortais são! Eles permitem que as coisas mais baratas e inúteis, que podem ser facilmente substituídas, sejam contabilizadas depois de terem sido adquiridas, mas nunca se consideram em dívida quando recebem parte dessa preciosa mercadoria, o tempo. E, no entanto, o tempo é o único empréstimo que nem o mais agradecido destinatário pode pagar. Você pode desejar saber como eu, que prego a você, estou praticando. Confesso francamente,
Meu saldo em conta corrente é como o esperado de alguém generoso, mas cuidadoso. Não posso vangloriar-me de não desperdiçar nada, mas pelo menos posso lhe dizer o que estou desperdiçando. A causa e a maneira de desperdício. Posso lhe dar as razões pelas quais sou um homem pobre. Minha situação, no entanto, é a mesma de muitos que são reduzidos à miséria sem culpa própria. Todos os perdoam, mas ninguém vem em seu socorro. Qual é o estado das coisas, então? É isto. Eu não considero um homem como pobre, se o pouco que lhe resta o é suficiente. Contudo, aconselho-o a preservar o que é realmente seu, e nunca é cedo demais para começar, pois, como acreditavam os nossos antepassados, é demasiado tarde para gastarmos quando chegarmos às raspas do tacho. Daquilo que permanece no fundo, a quantidade é pouca e a qualidade é vil. Mantenha-se forte, mantenha-se bem, sobre vários aspectos da virtude. Saudações de Sêneca a Lucílio. Acabei de ver meu ex-colega de escola, Clarano, pela primeira vez em muitos anos. Você não precisa esperar que acrescente que ele é um homem velho, mas asseguro-lhe que o encontrei são em espírito e robusto, embora ele esteja lutando com um corpo frágil e fraco, pois a natureza agiu de forma injusta quando lhe deu um pobre domicílio para uma alma tão rara. Ou talvez fosse porque ele queria nos provar que uma mente absolutamente forte e feliz pode estar escondida sob qualquer exterior. Seja como for, Clarano supera todos esses obstáculos e, por desprezar seu próprio corpo, chegou a um estágio onde ele pode desprezar outras coisas também. O poeta que cantou "Valor mostra mais agradável em uma forma que é justa" está, na minha opinião, enganado, pois a virtude não precisa de nada para compensá-la. É só a própria glória, e santifica o corpo em que habita. De qualquer modo, comecei a considerar Clarano sob uma luz diferente. Ele parece-me simpático e bem construído tanto em corpo como na mente. Um grande homem pode nascer em um casebre, assim pode uma linda e grande alma em um corpo feio e insignificante. Por esta razão, a natureza parece criar alguns homens deste selo com a ideia de provar que a virtude nasce em qualquer lugar. Se tivesse sido possível produzir almas sozinhas e nuas, ela o teria feito. Como é fato, a natureza faz uma coisa ainda maior, pois ela produz certos homens que, embora impedidos em seus corpos, ainda assim rompem a obstrução. Creio que Clarano foi produzido como um padrão, para que possamos entender que a alma não é desconfigurada pela feiura do corpo, mas pelo contrário, que o corpo é embelezado pela beleza da alma. Agora, apesar de Clarano e eu termos passado muitos poucos dias juntos, temos, no entanto, muitas conversas que vou em seguida verter e transmitir para você. O primeiro dia em que investigamos esse problema. Como os bens podem ser iguais se forem de 3 tipos? Pois alguns deles, de acordo com os nossos princípios filosóficos, são primários, como a alegria, a paz e o bem-estar de um país, outros são os de segunda ordem, moldados de um material infeliz, como a resistência ao sofrimento e o autocontrole durante uma doença grave. Rezaremos abertamente pelos bens da primeira classe. Para a segunda classe, oraremos somente se a necessidade surgir. Há ainda uma terceira variedade, como por exemplo, um andar modesto, um semblante calmo e honesto, e um comportamento que se adapte ao homem de sabedoria. Agora, como podem estas coisas ser iguais quando as comparamos? Se você conceder que devemos orar por um e evitar o outro, se fizermos distinções entre eles, devemos retornar ao primeiro bem e considerar qual é a sua natureza. A alma que olha para a verdade, que é hábil no que deve ser buscado e no que deve ser evitado, estabelecendo padrões de valor não de acordo com a opinião, mas de acordo com a natureza. A alma que penetra o mundo inteiro e dirige seu olhar contemplativo sobre todos os seus fenômenos, prestando atenção estrita aos pensamentos e ações, igualmente grande e vigorosa, superior às dificuldades e às lisonjas, cedendo a nem dos extremos da fortuna, acima de todas as bênçãos e aflições, absolutamente linda, perfeitamente equipada com graça, bem como com força, saudável e vigorosa, imperturbável, nunca consternada, que nenhuma violência possa destruir, uma que os acasos não podem exaltar nem deprimir. Uma alma como esta é a própria virtude. Lá você tem a sua aparência externa,
Você nunca deve vir sob um único aspecto e mostrar-se uma vez em toda a sua integridade. Mas há muitos aspectos disso. Desdobram-se de acordo com a vida e ações, mas a própria virtude não se torna menor ou maior, pois o bem supremo não pode diminuir, nem a virtude retroceder. Em vez disso, é transformada agora em uma qualidade e agora em outra, moldando-se de acordo com a função que está a desempenhar. Tudo o que toca leva a semelhança consigo mesmo e atinge com sua própria cor. Adorna nossas ações, nossas amizades e às vezes casas inteiras que entrou e pôs em ordem. O que seja o que for que tenha tocado, imediatamente torna-o amável, notável, admirável. Portanto, o poder e a grandeza da virtude não podem elevar-se a alturas maiores, porque o incremento é negado àquilo que é superlativamente grande. Você não encontrará nada mais reto do que o reto, nada mais verdadeiro do que a verdade, e nada mais temperado do que o que é temperado. Toda virtude é ilimitada, pois limites dependem de medições definidas. A constância não pode avançar mais do que a fidelidade, a veracidade ou a lealdade. O que pode ser acrescentado ao que é perfeito, nem se pode acrescentar nada à virtude, pois, se alguma coisa puder ser acrescentada a ela, seria necessária alguma imperfeição. Honra também não permite adição, pois é honrado por causa das mesmas qualidades que mencionei. E então, você acha que a correção, a justiça, a legalidade também não pertencem ao mesmo tipo e que elas são mantidas dentro de limites fixos? A capacidade de melhorar é a prova de que uma coisa ainda é imperfeita. O bem, em todos os casos, está sujeito a essas mesmas leis. A vantagem da situação e do indivíduo estão juntas, na verdade. É tão impossível separá-los quanto separar o louvável do desejável. Portanto, as virtudes são mutuamente iguais, e assim são as obras da virtude, e todos os homens que são tão afortunados de possuir essas virtudes. Mas, como as virtudes das plantas e dos animais são perecíveis, são também frágeis, passageiras e incertas. Elas brotam e elas afundam novamente, e por isso são avaliadas ao mesmo valor. Mas às virtudes humanas, apenas uma regra se aplica, pois a razão correta é única e de um só tipo. Nada é mais divino do que o divino, ou mais celestial do que o celestial. As coisas mortais decaem, caem, são desgastadas, crescem, são esgotadas e reabastecidas. Assim, no caso delas, em vista da incerteza de sua fortuna, a desigualdade, mas das coisas divinas, a natureza é única. A razão, entretanto, não é nada mais do que uma porção do Espírito Divino colocado em um corpo humano. Se a razão é divina e o bem nunca carece de razão, então o bem é sempre divino. E além disso, não há distinção entre as coisas divinas, consequentemente também não existe nenhum entre bens. Daí resulta que a alegria e uma corajosa e obstinada resistência à tortura são bens equivalentes, pois em ambos há a mesma grandeza da alma descontraída e alegre em um caso, no outro um combativo e pronto para a ação. O quê? Você não acha que a virtude daquele que bravamente ataca a fortaleza do inimigo é igual à daquele que sofre um cerco com a maior paciência? Grande é Cipião quando ele cerca Numância e constrange e compele as mãos de um inimigo que ele não poderia conquistar, para lançar mão à sua própria destruição. Grande também são as almas dos defensores, homens que sabem que, enquanto o caminho para a morte está aberto, o cerco não é completo. Os homens que respiram até o fim nos braços da liberdade. Do mesmo modo, as outras virtudes também são iguais entre si: tranquilidade, simplicidade, generosidade, constância, equanimidade, resistência. Porque, subjacente a todas elas, há uma única virtude, o que torna a alma reta e inabalável. O que então você diz? Não há diferença entre a alegria e a obstinada resistência à dor? De forma alguma. Não em relação às próprias virtudes, muito grande, no entanto, nas circunstâncias em que uma dessas duas virtudes é exibida. Em um caso, há um relaxamento natural e afrouxamento da alma, no outro, há uma dor não natural. Daí que estas circunstâncias, entre as quais uma grande distinção pode ser estabelecida, pertencem à categoria de coisas indiferentes, mas a virtude mostrada em cada caso é igual. A virtude não é alterada pela questão com a qual trata, se a matéria é dura e teimosa. Não piora a virtude,
se agradável e alegre, não a torna melhor. Portanto, a virtude permanece necessariamente igual, pois em cada caso o que se faz é feito com igual retidão, com igual sabedoria e com igual honra. Assim, os estados de bondade envolvidos são iguais. E é impossível para um homem ultrapassar esses estados de bondade, por conduzir-se melhor, seja um homem em sua alegria ou o outro em meio a seu sofrimento. E dois bens, que nenhum dos quais possa ser melhor que o outro, são iguais. Pois se as coisas que são extrínsecas à virtude podem diminuir ou aumentar a virtude, então o que é honroso deixa de ser o único bem. Se você aceitar isso, a honra perece completamente. E por quê? Deixe-me dizer-lhe. É porque nenhum ato é honrado quando é feito por um agente involuntário, quando é obrigatório. Cada ato honorável é voluntário. Misture-o com relutância, queixas, covardia ou medo e perde sua melhor característica, autoaprovação. O que não é livre não pode ser honrado, pois medo significa escravidão. O honorável está totalmente livre da ansiedade e é calmo. Se alguma vez objeta, lamenta ou considera qualquer coisa como um mal, torna-se sujeito à perturbação e começa a chafurdar em meio a grande confusão. Pois de um lado, a aparência de correção o atrai, por outro, a suspeita do mal o arrasta para trás. Portanto, quando um homem está prestes a fazer algo honorável, ele não deve considerar quaisquer obstáculos como infortúnios, embora os considere como inconvenientes, mas ele deve querer fazer a ação, e fazê-la de boa vontade, pois todo ato honorável é feito sem ordens ou coação. É puro e não contém mistura de mal. Eu sei o que você pode me responder neste momento. Você está tentando fazer-me acreditar que não importa se um homem sente alegria ou se encontra-se sob tortura e esgota seu torturador? Poderia dizer em resposta, Epicuro também sustenta que o sábio, embora esteja sendo queimado no touro de Fálares, clamará, é agradável e não me preocupa em absoluto, porque você precisa se admirar se eu afirmo que aquele que repousa num banquete e a vítima que resiste firmemente à tortura possuem bens iguais. Quando Epicuro mantém uma coisa que é mais difícil de acreditar, ou seja, que é agradável ser assado desta maneira? Mas a resposta que eu dou é que há grande diferença entre alegria e dor. Se me pedem para escolher, vou procurar a primeira e evitar a última. A primeira está de acordo com a natureza, a segunda é contrária a ela. Enquanto são classificados por este padrão, há um grande abismo entre elas. Mas quando se trata de uma questão da virtude envolvida, a virtude em cada caso é a mesma, quer venha através da alegria ou através da tristeza. A vexação, a dor e outros inconvenientes não têm consequências, pois são vencidos pela virtude, assim como o brilho do sol escurece todas as luzes menores. Assim a virtude, por sua própria grandeza, quebra e abranda todas as dores, aborrecimentos e erros, e onde quer que seu brilho chegue, todas as luzes que brilham sem a ajuda da virtude são extintas, e os inconvenientes, quando entram em contato com a virtude, não desempenham um papel mais importante do que uma nuvem de tempestade no mar. Isto pode ser provado para você pelo fato que o bom homem apressar-se-á sem hesitação a qualquer ação nobre, mesmo que seja confrontado com o carrasco, o torturador e o pelourinho. Ele persistirá não quanto ao que ele deve sofrer, mas quanto ao que deve fazer, e desempenhará tão profundamente a uma ação honrosa quanto a um homem bom. Ele o considerará vantajoso para si mesmo, seguro e propício, e ele manterá o mesmo ponto de vista sobre uma nação honrosa, ainda que seja carregada de tristeza e dificuldades, como sobre um homem bom que é pobre ou desperdiçado no exílio. Agora, compare um bom homem extremamente rico com um homem que não tem nada, exceto em si mesmo tem todas as coisas. Eles serão igualmente bons, embora experimentem fortuna desigual. Este mesmo padrão, como tenho observado, deve ser aplicado tanto às coisas quanto aos homens. A virtude é tão louvável se ela habita num corpo sadio e livre, como em alguém que está doente ou em escravidão. Portanto, quanto à sua própria virtude, não a louvará mais, se a fortuna a favorecer, concedendo-lhe um corpo sadio, do que se a fortuna lhe der um corpo que é mutilado em algum membro, pois isso significaria classificar inferiormente um mestre porque ele está vestido como um escravo, pois todas aquelas coisas sobre as quais a fortuna tem influência, bens materiais, dinheiro, posses, posição,
elas são fracas, inconstantes, propensas a perecer e de posse incerta. Por outro lado, as obras da virtude são livres e insubmissas, nem mais dignas de ser procuradas quanto a fortuna as trata com bondade, nem menos digna quando alguma adversidade pesa sobre elas. A amizade, no caso dos homens, corresponde à desejabilidade no caso das coisas. Você não gostaria, eu imagino, de amar um bom homem, se ele fosse rico, mais do que se fosse pobre? E não amaria uma pessoa forte e musculosa, mais do que uma pessoa delgada e de constituição delicada? Assim, nem procurará nem amará uma coisa boa que seja divertida e tranquila mais do que uma que é cheia de perplexidade e labuta. Ou, se você fizer isso, você vai, no caso de dois homens igualmente bons, gostar mais de quem é limpo e bem asseado do que daquele que é sujo e despenteado. Você chegaria ao ponto de se importar mais com um homem bom, que é são em todos os seus membros e sem defeito, do que com alguém que é fraco ou cego, e gradualmente sua exigência alcançaria tal ponto que, de dois homens igualmente justos e prudentes, você escolheria aquele que tem cabelos longos e ondulados. Sempre que a virtude em cada um é igual, a desigualdade em seus outros atributos não é aparente, pois todas as outras coisas não são partes, mas apenas acessórios. Qualquer homem julgaria seus filhos de modo tão injusto a fim de se preferir mais um filho saudável do que um doente, ou a um filho alto, de estatura incomum, mais do que a outro de pouca ou de baixa estatura? Os animais selvagens não mostram nenhum favoritismo entre sua prole. Eles se deitam para amamentar todos igualmente. Aves fazem a distribuição justa de seus alimentos. Ulisses apressa-se de volta às rochas de sua Ítaca, tão ansiosamente quanto Agamenon acelera até as majestosas muralhas de Micenas. Porque nenhum homem ama sua terra natal porque é grande, ele a ama porque é sua. E qual é o propósito de tudo isso? Que você saiba que a virtude considera todas as suas obras sob a mesma luz, como se fossem seus filhos, mostrando a mesma bondade a todos e ainda mais profunda bondade para aqueles que encontram dificuldades, pois mesmo os pais inclinam-se com mais afeição para filhos de quem sentem piedade. A virtude também não necessariamente ama mais profundamente aquelas de suas obras que vê em problemas e sob pesados fardos. Ela lhes dá mais de seus cuidados de acolhimento, porque nenhum bem é maior do que qualquer outro bem. É porque nada pode ser mais apropriado do que aquele que é apropriado, e nada mais nivelado do que aquilo que está nivelado. Você não pode dizer que uma coisa é mais igual a um objeto determinado do que outra coisa. Daí também não é nada mais honrado do que aquilo que é honroso. Assim, se todas as virtudes são iguais por natureza, as três variedades de bens são iguais. Isto é, o que quero dizer? Há uma igualdade entre sentir alegria com autocontrole e sofrer dor com autocontrole. A alegria, em um caso, não ultrapassa no outro a firmeza da alma que afoga o gemido quando está nas garras do torturador. São desejáveis os bens do primeiro tipo, enquanto os do segundo são dignos de admiração. E em cada caso não são menos iguais, porque qualquer inconveniente atribuído a este último é compensado pelas qualidades do bem, que é muito maior. Qualquer homem que os julgue desiguais está se afastando das próprias virtudes e está examinando meras exterioridades. Os bens verdadeiros têm o mesmo peso e a mesma largura. O tipo espúrio contém muito vazio. Portanto, quando são pesados, percebemos sua deficiência, embora pareçam imponentes e grandiosos ao olhar. Sim, meu caro Lucílio, o bem que a verdadeira razão aprova é sólido e eterno. Fortalece o espírito e exalta-o para que ele esteja sempre nas alturas. Mas as coisas que são irrefletidamente elogiadas e são bens, na opinião da multidão, meramente nos enchem de alegria vazia. E novamente, aquelas coisas que são temidas como se fossem males, apenas inspiram ansiedade na mente dos homens, pois a mente é perturbada pela aparência do perigo, assim como os animais também o são perturbados. Portanto, é sem razão que ambas as coisas distraem e picam o espírito. Um não é digno de alegria, nem o outro de medo. Somente a razão é imutável e se apega às suas decisões, pois a razão não é uma escrava dos sentidos, mas uma governante sobre eles. A razão é igual à razão,
como uma linha reta para outra, portanto, a virtude também é igual à virtude. A virtude não é nada mais do que razão correta. Todas as virtudes são razões. As razões são razões e são razões certas. Se elas estão certas, elas também são iguais. Como a razão é assim também, são as ações, portanto, todas as ações são iguais, pois uma vez que se assemelham à razão, também se assemelham umas às outras. Além disso, considero que as ações são iguais entre si, na medida em que são ações honradas e corretas. Haverá naturalmente grandes diferenças de acordo com a variação do material, como se torna agora mais amplo e agora mais estreito, agora glorioso e agora inferior, agora múltiplo no alcance e agora limitado. No entanto, o que é melhor em todos estes casos é igual, eles são todos honrados. Da mesma forma, todos os homens, na medida em que são bons, são iguais. Há de fato diferenças de idade. Um é mais velho, outro mais jovem, do corpo. Um é agradável, outro é feio. Da fortuna, este homem é rico, este é homem pobre. Este é influente, poderoso e conhecido pelas cidades e povos. Aquele homem é desconhecido para a maioria, e é obscuro. Mas todos, em relação àquilo em que são bons, são iguais. Os sentidos não decidem sobre coisas boas e más. Eles não sabem o que é útil e o que não é útil. Eles não podem registrar sua opinião a menos que sejam confrontados com um fato. Eles não podem ver o futuro nem se lembrar do passado. E eles não sabem o que resulta do que, mas é a partir desse conhecimento que uma sequência e sucessão de ações é tecida, e uma unidade de vida é criada. Uma unidade que prosseguirá em um curso reto. A razão, portanto, é o juiz do bem e do mal. O que é estrangeiro ou externo, ela considera como escória. O que não é nem bom nem mal, ela julga como apenas acessório, insignificante e trivial, pois todo o seu bem reside na alma. Mas há certos bens que a razão considera primordiais, aos quais ela se dirige deliberadamente. Estes são, por exemplo, a vitória, os bons filhos e o bem-estar de um país. Alguns outros considera secundários. Estes se tornam manifestos apenas na adversidade. Por exemplo, a equanimidade em suportar uma doença grave ou exílio. Certos bens são indiferentes. Estes não são mais de acordo com a natureza do que contrárias à natureza, como, por exemplo, um andar discreto e uma postura tranquila em uma cadeira, pois sentar é um ato que não é menos de acordo com a natureza do que ficar em pé ou andar. Os dois tipos de bens que são de ordem superior são diferentes. Os primários são de acordo com a natureza, como a alegria derivada do comportamento obediente de seus filhos e do bem-estar de seu país. Os secundários são contrários à natureza, como a força moral em resistir à tortura ou na aceitação da sede quando a doença torna os órgãos vitais febris. O que é então, você diz, alguma coisa que é contrária à natureza pode ser um bem? Claro que não, mas aquela em que esse bem eleva-se à sua origem é por vezes contrária à natureza. Por estarem feridos, esvaindo-se sobre um fogo, aflitos com má saúde, tais coisas são contrárias à natureza. Mas é de acordo com a natureza que um homem preserve uma alma indomável em meio às tais aflições. Para explicar brevemente o meu pensamento, o material com o qual o bem se relaciona às vezes é contrário à natureza, mas um bem em si mesmo nunca é contrário, pois nenhum bem existe sem razão e a razão está de acordo com a natureza. O que então, você pergunta, é a razão? É copiar a natureza? E o que você diz? É o maior bem que o homem pode possuir? É conduzir-se de acordo com o que a natureza deseja. Não há dúvida, diz o opositor, que a paz proporciona mais felicidade quando não é atacada do que quando é recuperada a custo de grande matança. Também não há dúvida de que a saúde, que não foi comprometida, oferece mais felicidade do que a saúde que foi restituída à solidez por meio da força, por assim dizer, e pela resistência ao sofrimento, depois de doenças graves que ameaçaram a vida em si. E da mesma forma, não há dúvida de que a alegria é um bem maior do que a luta de uma alma para suportar até o fim os tormentos das feridas ou da tortura. De modo algum, pois, coisas que resultam do risco admitem ampla distinção, uma vez que são avaliadas de acordo com sua utilidade aos olhos daqueles que as experimentam. Mas em relação aos bens, o único ponto a ser considerado é que eles estão de acordo com a natureza, e isso é igual no caso de todos os bens. Quando em uma reunião do Senado nós votamos em favor da proposta de alguém,
Não pode ser dito, A está mais de acordo com a proposta do que B. Todos votam pela mesma proposta. Eu faço a mesma declaração com respeito às virtudes. Todas elas estão de acordo com a natureza, e eu faço em relação aos bens igualmente. Estão todos de acordo com a natureza. Um homem morre jovem, outro na velhice, e ainda outro na infância, tendo desfrutado nada mais do que um simples vislumbre da vida. Todos eles foram igualmente sujeitos à morte, embora a morte tenha permitido a um avançar mais ao longo do caminho da vida. Cortou a vida do segundo em sua flor e quebrou a vida do terceiro em seu início. Alguns recebem sua quitação na mesa do jantar, outros prolongam seu sono na morte, alguns são eliminados durante a devassidão. Agora, compare essas pessoas com aquelas que foram perfuradas pela espada, ou levadas à morte por cobras, ou esmagadas em um desabamento, ou torturadas até a morte pela torção prolongada de seus tendões. Algumas dessas partidas podem ser consideradas melhores, outras piores, mas o ato de morrer é igual em tudo. Os métodos de acabar com a vida são diferentes, mas o fim é um e o mesmo. A morte não tem graus maiores ou menores, pois tem o mesmo limite em todos os casos, o fim da vida. A mesma coisa é verdade. Asseguro-lhe, em relação aos bens, você encontrará um em circunstâncias de puro prazer, outro em meio à tristeza e amargura. Uma pessoa controla os favores da fortuna, a outra supera seus ataques. Cada um é igualmente um bem, embora um viaje em uma estrada plana e fácil e o outro em uma estrada áspera. E o fim de todos eles é o mesmo. Eles são bens, eles são dignos de louvor, eles acompanham a virtude e a razão. A virtude faz todas as coisas que toca iguais entre si. Você não precisa duvidar que este é um dos nossos princípios. Encontramos nos trabalhos de Epicuro 2 bens, dos quais é composto o seu bem supremo, ou bem-aventurança, isto é, um corpo livre de dor e uma alma livre de perturbação. Estes bens, se estiverem completos, não aumentam, pois como pode o que é completo aumentar? O corpo é, suponhamos, livre da dor. Que aumento pode haver a essa ausência de dor? A alma é serena e calma. Que aumento pode haver para esta tranquilidade? Assim como o tempo bom, purificado no mais puro brilho, não admite um grau ainda maior de clareza, assim quando um homem cuida do seu corpo e de sua alma, tecendo a textura de seu bem de ambos, sua condição é perfeita, e ele atingiu a meta de suas orações, se não há comoção em sua alma ou dor em seu corpo. Quaisquer que sejam os encantos que receba em relação a estas duas coisas, não aumentam o seu supremo bem. Eles simplesmente condimentam-no, por assim dizer, e acrescentam tempero a ele, pois o bem absoluto da natureza do homem é satisfeito com a paz no corpo e a paz na alma. Posso mostrar-lhe neste momento, nos escritos de Epicuro, uma lista graduada dos bens, assim como a da nossa própria escola, pois há algumas coisas, ele declara, que prefere receber, tais como o descanso corporal livre de qualquer inconveniência e relaxamento da alma, enquanto se deleita na contemplação de seus próprios bens. E há outras coisas que, embora preferisse que não acontecessem, mesmo assim elogia e aprova, por exemplo, o tipo de resignação em momentos de má saúde e sofrimento grave, a que aludi há pouco, os quais Epicuro exibiu naquele último e mais abençoado dia de sua vida, pois ele nos diz que teve que suportar a excruciante agonia de uma bexiga doente e de um estômago ulcerado, sofrimento tão aguçado que não permitiria aumento da dor. E ainda, ele diz, aquele dia não foi menos feliz. E nenhum homem pode passar tal dia em felicidade a menos que possua o bem supremo. Portanto, encontramos até mesmo em Epicuro bens que seriam melhor não experimentar, que, no entanto, porque circunstâncias assim o decidem, devem ser acolhidos e aprovados e colocados ao nível dos bens mais elevados. Não podemos dizer que o bem que preencheu uma vida feliz, o bem pelo qual Epicuro deu graças nas últimas palavras que pronunciou, não é igual ao maior. Permita-me, excelente Lucílio, pronunciar uma palavra ainda mais ousada. Se qualquer mercadoria pudesse ser maior do que outras, eu preferiria aquelas que parecem acres, as que são brandas e sedutoras, e as declararia maior,
pois é uma conquista maior superar as barreiras do caminho do que manter a alegria dentro dos limites estreitos. Exige o mesmo uso da razão. Estou plenamente consciente, um homem suportar a prosperidade bem e também suportar a desgraça corajosamente. Que homem pode ser tão corajoso que durma em frente às muralhas sem medo de perigo quando nenhum inimigo ataca o acampamento? Como o homem que, quando os tendões de suas pernas são cortados, se levanta de joelhos e não solta suas pernas. Mas é para o soldado manchado de sangue que retorna da frente que os homens clamam: bem feito, herói! E por isso eu devo conceder maior louvor aos bens que foram julgados e mostraram coragem, e lutaram contra a fortuna. Devo hesitar em dar maior elogio à mão mutilada e seca de Múcio do que à mão inofensiva do homem mais corajoso do mundo? Lá estava Múcio, desprezando o inimigo e desprezando o fogo, e observando sua mão enquanto pingava sangue sobre o fogo no altar de seu inimigo. Até que, Porcena, invejando a fama do herói, a quem ele impediu o castigo, ordenou que o fogo fosse removido contra a vontade de sua vítima. Por que não devo considerar este bem entre os bens primários e julgá-lo como muito maior do que aqueles outros bens que são desacompanhados de perigo e não foram testados pela fortuna? Pois é uma coisa mais rara superar um inimigo com uma mão perdida do que com uma mão armada. Então, você diz, você deseja esse bem para si mesmo? Claro que sim, pois esta é uma coisa que um homem não pode alcançar a menos que também a possa desejar. Devo desejar, em vez disso, que me permitam esticar os meus ombros para que os meus escravos façam massagens, ou que uma mulher, ou um travesti, puxe as articulações dos meus dedos. Não posso deixar de acreditar que Múcio teve mais sorte porque manipulou as chamas tão calmamente como se estivesse estendendo a mão para o massagista. Ele havia aniquilado todos os seus erros anteriores, terminou a guerra desarmado e mutilado, e com aquele toco de uma mão ele conquistou 2 reis. Mantenha-se forte, mantenha-se.